A questão toda havia uma tentativa do governo de então de transferir o caso para o STF e o meio disso era que o Lula assumisse a chefia da Casa Civil. Era essa a jogada política para que o caso saísse da 13ª Vara Federal do Paraná e fosse para o STF. Ele seria ministro, portanto ele teria foro privilegiado. Isso acabou não ocorrendo. Essa, entre outras, são questões muito complicadas, essa é a questão. De um lado, havia uma clara manobra para iludir a justiça por parte do PT. Por outro, a divulgação dos áudios também é algo indevido, né? Não poderia, claro. Inclusive a escuta foi a posteriori um tempo maior do que a decisão da justiça. O argumento de que as operadoras não tinham recebido a determinação para interromper as escutas não se sustenta também. Então esse é um problema que a gente vive no Brasil em relação à questão da Lava Jato. De um lado, a corrupção existiu, é inegável. Basta ver o número de condenações, gente que confessou que recebeu e gente que devolveu dinheiro. E foram bilhões devolvidos, né? Então, em relação a isso, não há dúvida. O fato em si do Petrolão ocorreu com seus desdobramentos e com as delações premiadas, mais de uma centena que foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o fato em si. A outra, portanto, havia um projeto criminoso de poder em escala nunca vista na história do Brasil. Quanto a isso, não há quem diga que não, porque as pessoas confessaram que receberam. Agora, por outro lado, o que se questiona muito é a forma como agiu a Lava Jato. Os procuradores, com uma linguagem nada jurídica, vale destacar, né? Uma linguagem até muito baixa nessas trocas. E o juiz, o então juiz Sérgio Moro, agindo como uma espécie de chefe da força-tarefa da Lava Jato. Ele era juiz. O juiz tem de ver as duas partes da mesma forma, mas ele agia como chefe da acusação. E, infelizmente que eu digo, que eu gostaria que isso não tivesse ocorrido, as mensagens demonstram essa ação ilícita do então juiz privilegiando uma das partes. Mesmo sabendo, eu sei que quem nos acompanha vai falar assim, mas teve a corrupção, é verdade. Um verdadeiro absurdo daquilo, também acho. Agora, tem de agir dentro da lei, do que determina a lei. Em alguns momentos, pelo que nós conhecemos até agora aqui, as mensagens violaram claramente o que determina a legislação brasileira. Nessas mensagens divulgadas recentemente também, nós tivemos aí uma afirmação do procurador Deltan Dallagnol, né, professor Marco Antônio Sim. Villa, sobre um questionamento recorrente de que ele poderia ser candidato ao Senado, né, pelo Paraná. E ele diz numa das mensagens o seguinte: eu não gostaria, sendo sincero, por uma série de razões. Não é meu perfil, é uma truculência na vida familiar. Ganha menos, tem menos férias, fica tomando pedrada na vitrine num jogo de mentiras. E aí, por aí vai. Por aí vai. Também essa passagem referente ao procurador Deltan Dallagnol me deixou de cabelo em pé, porque ele diz que era uma articulação que estava ocorrendo, explicando a quem nos acompanha, né, para que ele fosse candidato ao Senado pelo Paraná na eleição do ano passado. E entre os procuradores eles estão conversando. Ele diz o seguinte: olha, eu não quero ir por várias razões. Uma delas é que ganha menos, tem menos férias. Quer dizer, o problema dele, então, é que ganhava menos e tinha menos férias sendo senador. Olha quantas férias tem o Ministério Público, portanto, de acordo com ele, não sou eu dizendo. E aí, mais à frente, ele diz, com a maior tranquilidade, olha, ele estava primeiro pensando na questão monetária, a questão das férias. Ele diz, a verdade é que quero em minha vida, em primeiro lugar, servir a Deus, e a Bíblia coloca que a vida do cristão é como o vento que não sabe para onde vai. Se um dia decidir tentar, é porque entendi que é o melhor modo de servir a Deus e aos homens. Eu fico muito preocupado com essa linguagem messiânica, que parece que ele é um enviado de Deus. E aqui não é um Estado teocrático. Algumas vezes o Deltan Dallagnol imagina que nós estamos, por exemplo, na República Islâmica do Irã. Só se ele quer transformar a República Federativa do Brasil na República Cristã do Brasil. Mas para isso, eu não sei, claro que ele sabe, precisa fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Só que a federação é complicada, é uma cláusula pétrea. Mas não sei, ele deve ser um homem iluminado, ele pode fazer tudo o que os simples mortais não podem. Ou seja, o que essas mensagens revelam é o outro lado.
um lado muito preocupante de claras ilicitudes que foram cometidas e a linguagem usada, uma linguagem meio de boteco, depois da 12ª cerveja de cada um membro que está ali na mesa, o sujeito começa a dizer essas coisas, isso é grave. Então é duro, como é que nós ficamos assim como cidadão, como é que se posiciona nessa história? De um lado, a corrupção ocorreu, é fato, as pessoas confessaram, deu verdadeiro. De outra forma de apuração, cometeram inúmeras ilicitudes. Então o que pode ocorrer é muitas dessas sentenças serem anuladas. Pode marcar nesse ano, o Supremo vai deliberar sobre essas questões e pode anular grande parte dessas sentenças. E se forem anuladas, quem cometeu ilicitudes pode ser processado por vários crimes, entre outros prevaricação, etc, etc, um monte de coisa. Ou seja, o que pode ocorrer é que muitos da Lava Jato podem ser processados e podem ser condenados. Ou seja, o feitiço pode virar contra o feiticeiro.